graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia que a gente tem para meditar nas Escrituras, mais um dia lindo que o Senhor nos preparou. Gente, que saudade que eu tava de estar aqui. E hoje com meu marido, Edmundo. Oi, pessoal. Boa tarde. Hoje nós vamos falar então, terminar aqui o livro de Daniel. Nós vamos do 9 até o 12, Comentei um pouquinho no story que eu precisava de uma ajuda, então clamei aqui pela ajuda do meu marido para a gente estar falando sobre o livro de Daniel, principalmente o final do livro de Daniel. É um contexto espiritual, são profecias muito específicas e também extremamente difíceis, assim, de difícil compreensão. Então eu pedi ajuda aqui para o Edmundo. A gente vai estar falando um pouquinho sobre esse trecho. Quer falar alguma coisa aqui na introdução? Amém. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu creio que alguns vão perceber, que tanto a minha voz quanto a voz da Lorena talvez vão estar um pouco enfraquecidas, roucas, porque ontem, anteontem na verdade, nós gritamos muito para Jesus, declaramos o nome de Cristo, na primeira marcha para Jesus em Pará de Minas. Então a gente acabou excedendo um pouquinho com as nossas vozes, mas eu creio que vai ser um momento aqui edificante. E assim como a Lorena comentou, são passagens dificílimas, de compreensão assim, muito detalhada, muito complexa, mas com a luz direcionada aqui do Espírito Santo, com o entendimento da palavra, nós falaremos aqui dentro daquilo que nós compreendemos, e eu creio que o Senhor vai nos conduzir aqui da melhor forma possível. Amém. Eu acho que de todas as lives, essa vai ser assim de maior complexidade, porque Daniel é um apocalipse do Antigo Testamento. Então nós vamos ver que esse finalzinho do livro de Daniel, ele realmente é muito complexo de se entender, de compreender, mas eu creio que o Espírito Santo nos dará graça. Amém? Deixa eu cumprimentar aqui o Marquinhos, que está aqui com a gente, irmão Marquinhos, e também a Vanilda, que já entrou, minha sogra querida. Sejam bem-vindos. A Jéssica, minha amiga, Deus te abençoe, paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos então meditar, terminar o livro de Daniel. Eu sei que a gente já está lá na frente na leitura, mas depois a gente vai se colocar em dia. Amém? Queria pedir o Edmundo, nosso pastor, para poder fazer uma oração. Amém. Convidando o Espírito Santo para nos dar graça. Amém? Amém. Fazendo algumas marcações aqui para ficar mais fácil de identificar, mas vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele possa nos direcionar em todo esse momento aqui. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai amado, glorioso, exaltado e bendito Rei, neste instante aqui, Senhor, nós nos rendemos, nos submetemos à Tua autoridade, majestade, soberania e poder. Que o Senhor possa falar aos nossos corações aqui, através dessa live, através da exposição das Tuas Escrituras, Senhor, e que o Teu Espírito possa nos conduzir, nos governar aqui, de maneira que tudo que for falado aqui seja para a glória do Teu nome, Senhor. Ainda que não tenhamos a compreensão total de todas as Tuas Escrituras, ainda que não tenhamos o entendimento de todos os versículos, de todas as passagens, nós continuamos confiando no Senhor e que toda a Escritura é divinamente inspirada para nos ensinar, para nos orientar, para nos exortar, e tudo isso porque o Senhor nos ama, e que nessa tarde aqui nós possamos ser direcionados por Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Cacá, seja bem-vinda, saudade, gente, estar aqui com vocês, glória a Deus por essa oportunidade. Nós vamos começar, uma coisa que você orou, que eu veio muito forte no meu coração na leitura de Daniel, é essa necessidade de uma intervenção de Deus para a compreensão das Escrituras. As Escrituras, gente, ela não é como um artigo de ciência que é exato e que qualquer um lê e que tem uma capacidade apenas intelectual. Alguém que tem uma capacidade intelectual melhor pode entender. As Escrituras elas não são para os inteligentes. Eu amo isso quando Jesus ele olha para o céu e fala: ai, obrigada, Pai, porque o Senhor escolheu esconder dos grandes e revelar para os pequenos. Quem são os pequenos? São os que não são instruídos, os que não têm estudo, que não têm um título, mas que por fé alcançam o entendimento e compreensão das Escrituras. Isso é muito lindo. Quem nos dá o entendimento é Jesus. Eu quero até te falar, porque o Edmundo ele gosta de fazer tudo com excelência. Ele é um Daniel para mim. A Bíblia diz que estava sobre Daniel um espírito de excelência. Então tudo que ele faz, ele não sabe fazer nada de qualquer jeito. Ele gosta de fazer o melhor. Mas amor, calma. Nós vamos, acima de tudo,
ficar na dependência do Senhor. O que Ele quer que seja dito. Se a gente não conseguir falar das profecias mais complexas, mas conseguir falar um contexto prático para nós, como que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, como que a gente pode entender isso, mesmo sem compreender todas as nuances da profundidade das revelações, mas como que o que o Espírito Santo quer nos trazer para o dia de hoje? Qual que é o maná de hoje, né? Tia Má, seja bem-vinda, sua tia, amor. Deus te abençoe, viu? Então, uma coisa que eu acho muito lindo é que o capítulo 9 começa já com Daniel meditando nas escrituras. Isso é muito lindo, gente. Eu comecei a chamar aqui as pessoas e eu quero convidar todos vocês que estão aqui, vamos chamar as pessoas para ler o Novo Testamento. O Novo Testamento nós vamos começar dia 13, nós vamos terminar dia 31 de dezembro, 13 agora de outubro. E as pessoas, quando elas têm contato com as escrituras, que é a luz para os nossos caminhos, né? A lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a escritura, ela já faz o trabalho. Sabe, se a gente for uma igreja, eu falo muito isso com o Júlio, com o Edmundo, se a gente for uma igreja que fala a palavra, não precisa tanto de oratória, não precisa tanto de estrutura, mas se tiver a palavra, tudo isso é bom, mas se tiver a palavra, a própria palavra, ela vai trazer o discernimento, vai trazer luz, e as pessoas, vai levar as pessoas ao arrependimento. E as pessoas, né, por meio do Espírito Santo, serão salvas. Então, o capítulo 9 começa com Daniel meditando nas Escrituras. Ele vai meditar na palavra do Senhor que foi revelada ao profeta Jeremias. Então, ele pegou o rolo de Jeremias e ele estava estudando aquele rolo, que é o que nós estamos fazendo agora. Ele está estudando o livro de Jeremias, então ele compreende que aquilo que Deus falou para Jeremias, que o povo ficaria no exílio por 70 anos. Estava chegando ao fim dos 70 anos. Então Daniel, ele começa a interceder, ele começa a suplicar com oração, com jejum, ele se volta para o Senhor, ele se humilha. A Bíblia diz que ele coloca pano de saco, cinza sobre a cabeça, e aí ele começa a orar, uma oração linda do capítulo 9, da primeira parte. Ele começa a orar e confessar o pecado dele e do seu povo. Então ele não começa a falar assim, Senhor, porque eu me abstive. Deus, o meu povo pecou, mas eu abri mão dos banquetes do rei. Não, ele se coloca ali, ele se humilha, né, humildemente diante de Deus e começa a falar, Deus, nós pecamos, nós não seguimos as escrituras, do jeito que o Senhor nos falou, como está na lei de Moisés, nós não seguimos as leis, tudo que está escrito agora de maldição está sobre nós, porque o Senhor já nos advertiu. Então ele começa a confessar os pecados, a se humilhar e a orar. Quer falar alguma coisa sobre isso? Amém. Algo que, assim como a Lorena comentou, que é glorioso. Ainda que a Bíblia mencione, né, até mesmo pelo profeta Ezequiel, que Daniel se encontrava na posição de homem justo, o próprio Daniel reconhecia que ele não era um homem justo diante do Senhor, porque ele se colocava no meio, no lugar de todo o povo. Ele estava no meio daquele ambiente, entendendo que ele também era um homem que não tinha justiça própria, que não era por sua obra de justiça que o Senhor iria operar sobre a vida do povo, que o Senhor iria derramar graça e favor, mas mediante a misericórdia e compaixão de Deus. Né? Quando Isaías fala, né, que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia, ele está falando no sentido genérico e todos nós nos encaixamos nessa condição. Somos falhos, somos pecadores e carecemos da graça, do favor, da misericórdia do Senhor. Né? O fato de pecarmos, né, nos dá essa conotação de errarmos o alvo, né? Que é diferente de pessoas que têm o interesse, que têm um desejo de maneira já não presciente, mas de maneira premeditada, já tem a intenção de fazer o mal, de praticar o mal. Mas ainda aqueles que desejam fazer o bem vão pecar, vão transgredir a lei do Senhor, né, de maneira não intencional, mas de maneira indesejada. Então é importante a gente compreender isso. Nós somos falhos, né? Assim como a Lorena comentou aqui, né? Eu gosto de me aprofundar nos estudos quando eu vou ministrar algo. E eu estava até fazendo algumas marcações aqui agora, porque não tinha dado tempo, né? Confesso que o tempo ficou curto para poder fazer todas as anotações, então eu estava fazendo algumas marcações, mas a gente tem que reconhecer isso, irmãos, em todo o tempo. Nós dependemos dele, da graça, do favor dele. Quantas e quantas vezes, em momentos onde fomos pregar a palavra de Deus e havia um medo, um temor, porque não estávamos devidamente preparados, não estávamos devidamente ali prontos para aquele momento, mas o Senhor derrama graça, o Senhor usa, o Senhor fala ao seu povo, e assim aconteceu também com Daniel.
Amém. Deixa eu cumprimentar aqui a Chiquinha que entrou, seja bem-vinda, querida. E a Sossô também. Boa tarde, cheguei. Oba, hoje temos dose dupla. Ô, Glória. Graças a Deus, a gente tava morrendo de saudade de estar aqui, né, amor? Saudade de falar das escrituras, como que isso move o nosso coração. Meu Deus. Uma coisa que eu acho interessante, até na live do Rodrigo Silva, ele fala sobre isso. Porque, gente, uma coisa que a gente às vezes não percebe, por causa que a gente tem que estudar essa cultura, é que as pessoas começaram a se estabelecer na Babilônia, né, amor? Então, assim, as pessoas não estavam ali clamando pelo retorno, muitas delas não estavam clamando pelo dia que Deus libertaria, porque muitos já estavam até se adaptando ao sistema babilônico. Tinha pessoas que estavam ganhando dinheiro na Babilônia. Então, eles não queriam mais, eles estavam começando a se apegar à Babilônia, o que era um problema. E muitos ainda adoravam os deuses da Babilônia. Então, o que o Rodrigo Silva fala na live, que eu achei muito interessante, é que a gente vai ver Daniel muito preocupado. Porque, poxa, nós passamos pelos 70 anos que estão finalizando, mas parece que o povo ainda não aprendeu. Então, como é que vai ser, Deus? Nós continuamos pecando. Como é que nós vamos fazer, Deus? Se o Senhor nos colocou na Babilônia para nos purificar, mas o povo continua pecando, o que há de ser de Israel? E aí nós vamos ver que, conforme Daniel vai orando, Deus também vai dando mensagem para Daniel. Daniel, um dia o pecado vai acabar. O sacrifício vai acabar, né? Tipo assim, você tá vendo esse povo pecando, mas um dia as transgressões vão ser limpas. E isso é muito maravilhoso, porque ele apontava para Jesus, aquele que nos remiria, né? Redimiria, né? De todos os nossos pecados. Então Daniel estava muito preocupado, porque Deus, vivemos a Babilônia, mas não fomos purificados. Mas ele vai receber uma mensagem de purificação e de restauração. Amém? Tem um versículo, eu marquei, porque eu tava lendo, eu li no ônibus, o Daniel no domingo passado, mas eu marquei que ele fala assim: Senhor, escuta as nossas orações, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor, mas por causa da tua misericórdia. Daniel tá falando assim, ó, eu sei que não é porque a gente merece, mas porque o Senhor é bom. Atende as nossas orações, atende a nossa petição. Oi, mãezinha, boa tarde, seja bem-vinda, Deus abençoa. Boa semana para cada um de vocês, viu? Então vamos lá, continuando no capítulo 9, aí começa então, você quer falar alguma coisa do capítulo 9, do 1 até o 19? Tranquilo. Não? E aí a partir do versículo 20, o anjo Gabriel, que significa varão de Deus, nós lemos hoje, né, naquele livrinho, ele vai então, ele veio a mim depressa, Daniel vai falar, Gabriel veio a mim depressa na hora do sacrifício da tarde, e ele começa a dar explicação para Daniel. Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Tá vendo o que a gente começou falando? Daniel tá lendo Jeremias e não tá entendendo. E ele começa a orar e suplicar a Deus. O Senhor falou que seriam esses 70 anos, seríamos purificados, mas o povo continua pecando. Aí Deus envia um anjo, o anjo mensageiro Gabriel, e ele vai falar para Daniel: Daniel, eu vim aqui para te dar o que você não entendeu ainda. Isso é tão perfeito. Quantas milhões de vezes nós escutamos as pessoas dizer: eu leio a Bíblia e não entendo. É porque uma coisa que a gente precisa entender é que Daniel era o mais sábio de todos os sábios. Ele tinha 10 vezes mais inteligência que todos os inteligentes. Ele tinha capacidade de interpretações, mas é Deus quem dá o discernimento. Lá em Mateus 24, Jesus vai falar assim, ele vai falar sobre o homem da desolação, né, sobre o anticristo. Aí ele fala assim: quem lê, entenda. Não é para todo mundo, gente. A Bíblia não é para qualquer um. Tá? E quando eu falo qualquer um, não é assim, é porque para nós, os mais espirituais. Não. O que Deus está querendo dizer é para quem cava mais fundo. Amém. Você quer aprender das coisas espirituais? Não é para aquela pessoa que eu vou ler aqui porque eu quero pregar, porque eu quero saber, porque eu quero ser. Não, é para aquele fiel que quer aprender, que quer Deus. E aí essa pessoa vai orar e vai clamar e vai falar assim: me explica que eu não estou entendendo. A Bíblia diz que Daniel não estava entendendo as coisas, o mais inteligente não estava entendendo. Deus enviou um anjo para dar para ele discernimento, percepção e entendimento. Então, você lê alguma coisa nas escrituras que chamou sua atenção, que a gente não vai entender tudo. A Bíblia diz em Deuteronômio que tem coisas que são mistérios. Deus deixou coisas que vão ficar em mistério até o dia da plenitude dele, na revelação plena. E tem coisas que ele escolheu revelar. Agora, você leu as escrituras, não entendeu uma coisa, mas aquilo não saiu da sua mente, Deus quer te revelar. O que você vai ter que fazer? Persiste, ore, peça a Deus que te dê o entendimento. Amém? Quer falar alguma coisa até aí?
Tranquilo. Tranquilo? Aí quando... Eu vou deixar os sinais para você. Quando ele... Aí, olha o que Gabriel vai falar para Daniel. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem. E agora estou aqui para dizer qual foi essa ordem. Porque você, Daniel, é muito amado. Gente do céu. Eu vou a lágrimas quando eu leio esse livro. Ele vai falar para Daniel, nessa versão aqui da NVT, fala assim: Daniel, você é muito precioso, Daniel. Quando você começou a orar, o céu bradou, Deus deu uma ordem para nós. Porque você é precioso. Gente, isso não é só para Daniel. É para todo aquele que crê, para todo aquele que permanece fiel. É para todo aquele que abre mão dos manjares, pelo manjar celestial. É para todo aquele que ama ao Senhor. Eu amarei aqueles que me amam. Deus falou, aqueles que guardam os meus mandamentos, esses me amam. Eu também o amarei. Então, Daniel é chamado de amado, gente. Ele abriu mão de tanta coisa, mas ele é chamado por Deus de muito amado. Como é que está na sua versão aí? Versículo 23. Não fala. Daniel, agora... 23, perdão. Quando você começou a fazer suas súplicas, foi dada uma ordem, eu vim para explicar a você, porque Deus o ama muito. Porque Deus o ama muito. Tem versões mais antigas que falam que você é muito amada. Muito lindo isso. Deixa eu cumprimentar a irmã Rose, que está aqui conosco. Irmã Rose, seja bem-vinda, Deus te abençoe, amada. Nós estamos terminando, então, o capítulo 9. E aí, começa-se, então, a parte que eu vou mandar para o meu marido, que é quando começa a se falar sobre as 70 semanas. Nos ajuda pela capacidade que Deus te deu. Aquilo que você entendeu sobre essas 70 semanas. Amém. Bom, irmãos, assim como a Lorena mencionou, o texto de hoje é de uma complexidade muito profunda. Tanto é que, se você for pesquisar a respeito desse assunto, ainda hoje nas grandes mídias aí, no YouTube, nas redes sociais, você consegue encontrar vários debates de teólogos que são referências, né, a nível mundial, debatendo, discutindo a respeito disso. Chega pra frente um pouquinho. Perdão. Discutindo a respeito disso um pouquinho. Aí, discutindo a respeito desse assunto. Então, quando nós nos deparamos com esse aspecto, né, das 70 semanas, tem vários entendimentos, várias interpretações, mas de acordo com aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, né, eu quero poder compartilhar aqui com os irmãos. Quando Daniel ele recebe essa mensagem vinda da parte de Deus, foi uma mensagem com um sinal, com uma conotação de consolação. Porque Daniel ele estava apreensivo, ele estava orando, né, clamando pela misericórdia do Senhor para que Deus os resgatasse. E Deus ele vem ali já trazendo a mensagem de quando que o Messias viria. Aí ele vem trazendo esse entendimento. Olha, Daniel, para que todas essas coisas se cumpram sobre a vida de vocês, até que chegue o momento, né, da retirada, ele até fala o motivo dessa profecia, no verso 24, olha só. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Aí ele fala, para que estão determinadas essas 70 semanas? Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, Deus está falando, olha, Daniel, ainda tem muita coisa para acontecer. E existem 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Se a gente for fazer uma contextualização, o povo de Daniel, povo judeu. A santa cidade daquele povo, Jerusalém. Aí a gente já começa a entender, né, sobre o que o anjo Gabriel estava falando com Daniel ali. Aí quando ele vai falando a respeito dessas 70 semanas, a construção do raciocínio nos dá um entendimento muito claro de que são semanas de anos. Então, para cada semana, né, não se passaria apenas 7 dias, mas seriam contados 7 anos. Então ele vai contando e vai ministrando isso, né, ao coração ali de Daniel. Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para que essas coisas aconteçam. Aí é o que a Lorena comentou, quem tem entendimento, compreenda. E o próprio Jesus, né, em Mateus 24:15, que é o que ela mencionou, ele cita acerca de Daniel. Né? Vocês vão lá e busquem o entendimento no livro do profeta Daniel para que vocês possam identificar os acontecimentos do fim, possam saber, ter uma percepção espiritual de quem é o homem da desolação,
quem é aquele homem da abominação. Então, que vocês possam compreender acerca daquilo que Daniel está falando. Aí Daniel, ele vai recebendo essas orientações do anjo, e o anjo fala, olha, vão ser contadas algumas semanas. Na sequência ele fala, olha, versículo 25, saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. O que significa isso? 7 semanas e 62 semanas, 69, a gente somando. 69 semanas de anos, se você multiplicar por 7, daria um total de 483 anos. Quando o profeta fala, que quando o anjo Gabriel fala com o profeta Daniel, que essas semanas passariam a ser contadas desde o momento em que fosse dada a ordem para edificar Jerusalém, a gente tem que associar com a passagem que se encontra lá em Neemias, capítulo 2, quando ele recebe uma orientação ali do próprio rei Assuero. Quero até abrir no texto aqui, para a gente não ficar fora de contexto. Neemias, capítulo 2. Se achar aí mais rápido que eu pode falar, viu? 2 o quê? Neemias 2, versículo 2. O rei me perguntou, por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, isso Neemias falando, mas respondi, que o rei viva para sempre, com o meu rosto me parecia triste. A cidade onde estão sepultados os meus antepassados está em ruínas, e suas portas destruídas pelo fogo. Então, Neemias estava falando do contexto de Jerusalém destruída. E no versículo 1 do capítulo 2 de Neemias, fala, olha, no mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Atarxerxes. Então, no 20º ano do reinado de Atarxerxes conversou com Neemias e permitiu que Neemias voltasse para Jerusalém, dando uma ordem por escrito que Jerusalém poderia ser reconstruída. Se a gente for pesquisar na internet, o Cânone de Ptolomeu, que seria um material que a gente encontra a lista de todos os reis, tanto da Babilônia, quanto da Pérsia, quanto da Grécia, desses tempos de Neemias, a gente vai encontrar que o rei Atarxerxes governou do ano 465 até o ano 425. Ano 460 é meio complicado, irmãos, porque vai ser muito cálculo às vezes, porque a gente está falando de semanas, de datas, Então, Atarxerxes começou a governar 465 a.C. 20 anos após o seu governo, 445, porque a contagem é decrescente, de trás para frente. Se eu falar alguma coisa errada, você vai me corrigindo, às vezes na questão dos números. Então, no ano 445 a.C., foi dada a ordem para poder reedificar Jerusalém. Aí Daniel recebe essa orientação, que as 70 semanas seriam contadas a partir daí, e deveria se contar 69 semanas para entender quando que o ungido, o príncipe do povo de Deus ali, aquele que seria enviado para morrer em favor do povo de Deus, o momento em que ele fosse tirado, essas 69 semanas se cumpririam. Falar no verso 25, Sabe, entende, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. Então, 62 semanas, perdão. 445 menos os 483, que são referentes a 69 semanas, daria o ano 38 depois de Cristo. E pela história, nós compreendemos que Cristo morreu aproximadamente ali, vamos falar assim, no ano 27, 28 depois de Cristo, contando ali, os seus cerca de 33 anos de ministério. E é uma data tão aproximada que as pessoas, elas até mesmo consideraram o livro de Daniel ter sido escrito depois do cumprimento de várias profecias, porque muito do que Daniel falou, até mesmo que a gente vai ver no período interbíblico, anos 160, 170 ali antes de Cristo, tudo se cumpriu de uma maneira tão precisa que as pessoas falaram, não tem como. Daniel foi escrito depois desse tempo. Mas o fato é que Deus, ele conhece o curso da história. Deus, ele é presciente. Então ali tudo aquilo que Deus já estava falando com Daniel se cumpriria com dada precisão que nós nos encantaríamos com a grandeza do nosso Deus. Então, quando acontece a 60ª, a semana de número 69, Cristo morre e acontecem algumas coisas na sequência.
Olha só nos versículos seguintes. Haverá 7 semanas, 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, falando da ordem para a retificação de Jerusalém, dada pelo rei Artaxerxes para Neemias. Mas será um tempo de muita angústia, muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, né, falando a respeito da morte de Cristo. E será morto e não terá nada. O povo de um príncipe, aí agora olha que interessante, o primeiro príncipe que foi citado, estava até mesmo nas nossas traduções com P maiúsculo. E agora já vem falando o povo de um príncipe com P minúsculo. Aqui está falando de uma outra pessoa que vai se levantar depois da morte de Cristo. Profeticamente falando, essa pessoa, né, que ocupa essa vaga ali foi Tito, um imperador romano, que levantou-se, né, mesmo depois da morte de Jesus. Roma continuou oprimindo o povo de Deus, justamente por isso que fala de tempos angustiosos, que o povo iria reconstruir Jerusalém, mas essa angústia ela continuou ali até mesmo depois da morte de Cristo. Então, ainda que Jesus tenha feito cessar ali os sacrifícios, ainda que isso espiritualmente tenha se encerrado, no aspecto físico, continuava acontecendo sacrifícios no meio do povo judeu. Mas aí quando o imperador Tito passou a governar, ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo e sobrou só uma pequena parcela do Muro das Lamentações, e a partir dali todo o sacrifício foi encerrado, né, no ano 70 depois de Cristo. E parte dessas profecias se cumpriram na semana de número 69. E falta-se essa última semana, a semana de número 70, que é a que nós cremos que vai se cumprir, que vai ocorrer no tempo da grande tribulação, nos tempos do fim. Quer comentar algo? Gente, é perfeito demais. Quando a gente vai ver tudo que o anjo falou para Daniel, é tudo tão preciso. Cada ano que ele falou, vai ter 7, depois vai ter 62 semanas de 7, e aí o ungido vai ser morto. Para quem entendeu, porque não foi claro para todo mundo, porque ele falou, vai dar a ordem para a reconstrução. Então, para quem entendeu o que iria acontecer, foi assim, cravado, deu a ordem, passou os 400 e quantos anos? 483. 483 anos, Jesus morreu. É tão específico, a quantidade de anos, tudo tão certo, que as pessoas, como o Edmundo falou, as pessoas acreditavam que não era, não. Eu imagino o povo antigo falando assim, olha aqui o que Daniel falou, o que está acontecendo agora está aqui. Aí, eles iam falar, não, ele escreveu agora. Não foi Daniel que escreveu, não. Alguém escreveu agora e fingiu que era profecia. Né? Os céticos, aqueles que não acreditam na presciência do Deus que está acima do tempo, ele sabe tudo que aconteceu no passado e ele também sabe tudo que vai acontecer no futuro. As pessoas que não creem, elas vão dar desculpas. Então, muitos vão dizer que o livro de Daniel tem profecias específicas porque elas foram escritas conforme foi acontecendo. Só que não, gente. Deus revelou para Daniel exatamente o que ia acontecer. O capítulo 11, que a gente vai falar mais sobre isso, tem coisas muito específicas. Vai vir um rei, depois ele vai perder o reino, vai vir 4, aí vai ter uma aliança, e aí vai ser assim, aí o reino do sul, do norte vai fazer isso com o reino do sul, e aí e tudo foi acontecendo exatamente do jeito que Daniel escreveu. Quando as pessoas chegavam falando, tá tudo escrito no livro de Daniel, os céticos falavam, não, isso não é profecia não, isso aí já aconteceu enquanto foi acontecendo eles foram escrevendo. Mas o que a gente pode entender, trazendo para a prática, né? Deus sabe de tudo, gente. Amém. Nós vamos ver profecias, já estamos vendo e ainda veremos. Eu acredito que cada vez mais nitidamente, mais claramente para os espirituais, os que leem e estudam, né? Se você lê, entenda. Profecias bíblicas sendo cumpridas. Então, fiquem atentos aos sinais, né? A Bíblia vai falar muito sobre isso. Olha, veja as estações, tudo que está acontecendo, gente. O Trump, a guerra, a Ucrânia, tudo que está acontecendo. Eu acho que se a gente buscar um pouquinho mais, a gente vai ver tudo escrito. Quando eu estava lendo aqui Daniel, eu tô assim, Senhor, me revela. Me revela onde que o Trump entra aqui. Por acaso ele entra? Me revela onde que o Hitler entra aqui. Me revela, Senhor, porque é muito maravilhoso, gente. E trazendo para nossa vida prática agora, muito prática mesmo. Tudo que Deus falou está se cumprindo. Tudo que Ele falou que ainda não se cumpriu, vai se cumprir.
vai chegar o dia que Jesus vai aparecer nas nuvens. Se a gente já estiver morto, nós vamos ser ressuscitados primeiro. Se a gente estiver vivo, depois vamos ser arrebatados. O fato é que a gente precisa entender como estão as nossas vestes. Estamos preparados? Meu Deus. Essa é a pergunta. Estamos preparados? Porque o Deus onisciente, que tem toda a presciência de tudo que vai acontecer, já nos deixou escrito. Vai ter bodas, gente. Vai ter festa. Vai ter arrebatamento. Vai ter tribunal. Vai ter livro sendo aberto. E o tempo que a gente tem para se arrepender, para se apegar ao Senhor, para ser justificado por Jesus e pela fé, é agora, é hoje. Porque Deus é detalhado e específico. É muito gostoso viver isso. Às vezes a gente, nesses últimos dias mesmo, nós vivemos muito isso, de coisas que há anos o Senhor nos falou e a gente está vivendo agora. E a gente fala, meu Deus, lá atrás parecia tão longe, mas o Senhor fala e o Senhor cumpre. Amém? Tá sem áudio, gente de Deus. Confirma aqui pra mim se vocês estão ouvindo. Será que foi só a irmã Rose? Deixa eu esperar mais alguém aqui, gente. Pensando sobre a pregação da Mark. Exato, mãe. Esse pessoal não dá arroz, então. Né? É, minha mãe tá ouvindo, né? Ontem, gente, a Marquiana, eu vou ir falando aqui. Ah, tá ouvindo. O Vanilton também falou. Irmã Rose, parece que é só aí no seu. Se você sair e entrar, me conta se voltou, tá? Ontem a Mark pregou, gente de Deus. Como Deus falou conosco. Cacá também tá ouvindo, glória a Deus. Ela pregou sobre as bodas. O rei, Jesus deu essa parábola. Um rei que chamou pessoas para as bodas, dos nobres, dos seus amigos, mas eles não aceitaram o convite. Então esse rei fala, não aceitaram? Então tá bom, vou chamar todos. Os que estão nas vielas, nos becos, os moribundos, né, como ela falou, os que não são, eu vou chamar todos. E a esses, o rei ofereceu uma veste apropriada. Então ele chama todos, mas a gente não vai de qualquer jeito, porque o próprio rei, olha, a gente não tem crédito nenhum. Recebemos um convite de graça e ainda recebemos as roupas. Agora, tinha uma pessoa nessa festa que entrou nessas bodas, mas que não usou a veste que ele mesmo recebeu. Ah, irmã Rose, glória a Deus, que bom que voltou. Ele estava na festa do rei, nas bodas, só que não estava vestindo a roupa adequada, que é a roupa que o próprio rei determinou. E por causa disso ele foi expulso. Foi amarrado e expulso, né? Então, como estão as nossas vestes, gente? Porque, pelo que a gente lê aqui, estamos nos tempos do fim. Tá chegando o fim. Tá no finalzinho. A gente tem que permanecer. Ah, mas tá difícil, mas tá doloroso. Os tempos de hoje estão tão difíceis, estão. Mas é porque tá chegando o tempo do fim. E aí vai ficar perfeito. Mas a gente precisa permanecer. Amém? Quer falar alguma coisa desse finalzinho ou vamos pro 10? Não, tem um pedacinho aqui no 27. Quando a gente fala a respeito do cumprimento dessas profecias, boa parte delas, né, assim como eu disse, já se cumpriram. E a Lorena até mencionou, né, Senhor me revela, né, onde que talvez fale a respeito de Hitler, por exemplo, né, nos textos bíblicos. Mas é muito interessante que vários homens, né, se levantaram na terra contra o povo de Deus, de maneira que eles apontavam para tipos de anticristo. Não me lembro se você chegou a comentar isso na live, mas quando a gente vê, por exemplo, o próprio faraó no Antigo Testamento, quando ele se levantou contra o povo de Deus, ele tinha práticas, movido ali por um espírito do anticristo, movido ali por Satanás, práticas que desejavam aniquilar o povo de Deus. Então a gente vê faraó se levantando fazendo isso, a gente vê o próprio rei Herodes se levantando contra o povo de Deus, a gente vê Hitler, a gente vai ver no tempo interbíblico ali, né, um rei, né, chamado Antíoco Epifânio, que também se levantou contra o povo de Deus. Então no versículo 27, a gente vê falando a respeito do príncipe de um povo que se levantaria, que fala que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, no versículo 27 já está falando de características que o imperador Tito não consegue preencher.
Então ele, o imperador Tito, foi também um tipo de anticristo com a intenção de destruir Jerusalém, mas ele ainda não cumpriu todas as exigências para essa pessoa do anticristo, né? Então são pessoas que vieram se levantando no decorrer da história, no curso da história, tentando cumprir esse papel, ou até mesmo com o espírito de governo do anticristo, né, de Satanás, para poder cumprir esse papel. Então a gente vai ver isso no curso da história. Várias pessoas, por exemplo, hoje, o Hamas, o próprio Iraque, o Irã, todos os exércitos ali que se levantam contra Israel são movidos por um espírito que se levanta contra tudo aquilo que carrega a bandeira do nome de Deus. Então são pessoas que estão sendo movidas por um espírito com a intenção de destruir a nação escolhida a dedo, né, por Deus. Então é muito importante a gente ter esse entendimento e fazer essa distinção, porque às vezes vão ter versículos que a gente vai falar assim, nossa, aqui se cumpriu durante o reinado de Antíoco Epifânio. Mas nem tudo se refere a Antíoco. Algumas coisas vão se referir ao anticristo, que vai se cumprir lá no período da grande tribulação. Amém? Então o que ele está falando, gente, é que tem versículos que já se cumpriram, mas que ainda estão se cumprindo e que vão se cumprir. Então um versículo que aponta para um anticristo que já um tipo de anticristo que já veio tentando derrubar, né, o povo de Deus, mas que também já está se cumprindo hoje através do Hamas, como você disse, e que vai se cumprir plenamente na vinda mesmo do próprio anticristo, né, aquele que vai vir no meio dessa grande tribulação pouco antes do tempo do fim mesmo. Então, por isso que é tão complexo, né? Por isso que é tão complexo, mas é maravilhoso. E até mesmo a gente vê isso acontecendo em várias outras passagens. Por exemplo, Joel no capítulo 2 fala que nos últimos dias o Senhor ele derramaria sobre a terra, né, sobre toda a carne, teu espírito, e muitas coisas aconteceriam. E a gente vê parte dessas coisas se cumprindo em Atos 2. Né, os jovens profetizando, os velhos tendo sonhos, os moços tendo visões, ali até aos servos sendo derramados o Espírito Santo. Porém, algumas coisas ainda não se cumpriram. O sol ainda não se converteu, não se verteu, não se transformou em trevas, nem a lua em sangue. Não vimos sinais e prodígios no céu e na terra, antes que aconteça o grande e terrível dia do Senhor. Então, ainda tem coisas para se cumprir. As estrelas em um caindo, só versículo, né? isso, estrelas caindo. Quando a gente vê lá Isaías 61... quando Jesus fala, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, que Ele me ungiu, né? Jesus citando Isaías no Novo Testamento, né? Isaías 61 falando a respeito de Jesus, que o Espírito do Senhor estaria sobre Ele, e Ele viria para libertar, para trazer de fato alívio ao povo, né? Anunciando a chegada, né, do ano aceitável do Senhor. Mas algumas coisas não se cumpriram ainda. A restauração de Jerusalém, a restauração do povo como uma nação poderosa que governará, que regerá todas as nações. Quando a gente olha, por exemplo, para a passagem de Zacarias, capítulo 9, Jesus entrando montado em um jumentinho, já se cumpriu. Mas fala que também ele voltará como um general diante do seu exército. E isso ainda não se cumpriu. Então, versículos que se cumpriram parcialmente, que revelaram profecias que já aconteceram, mas que contêm ainda elementos que ainda vão se cumprir, talvez só nos tempos do fim. Isso não é para desanimar a gente ler a Bíblia, muito pelo contrário, é para a gente ter ano para ler ela todo ano. Amém. Porque toda vez que você lê uma passagem das Escrituras, Deus vai te dar algo novo. Amém. Deus é tão eterno, suas coisas são tão infinitas, que quanto mais você procurar conhecer da sua criatividade, do poder das Escrituras, de quem Ele é, do seu caráter, mais Ele vai te revelar. Vocês não se cansam de ler a Bíblia, nunca nos cansamos e nunca vamos nos cansar, porque sempre vai ter algo novo. Amém? Vamos então passar para o 10 ou ainda tem mais coisa do 9? Vamos embora. Então vamos para o 10. E aí começa, né, já começa falando o contexto de onde estava, né, histórico. Ele estava no 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Quando Edmundo fala sobre período interbíblico, o que é o período interbíblico? Nós temos o Velho Testamento, nós temos o Novo Testamento. Na maioria das Bíblias, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento tem uma página em branco. Hoje em dia, com tantos modelos, pode ser que você não vê. Mas principalmente as mais antigas. Entre o Velho Testamento e o Novo tem uma página em branco. Aquela página, ela
aponta para um período que a gente chama de o silêncio de Deus, que foram 400 anos, né? Não é que Deus parou de falar, mas que as pessoas não estavam ouvindo, não havia ali naquele momento a percepção, né? E a escrita, né? Da parte do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, né? Os autores. Então, nesse período de 400 anos, muita coisa aconteceu e a gente vai ver muitas dessas coisas no capítulo 11 de Daniel, que é o período interbíblico, ou seja, entre o Velho e o Novo Testamento, tá bom? Então, no capítulo 10, a gente vai ver que Daniel, ele estava no terceiro ano do reinado de Ciro, e aí ele diz assim, ele começa a narrar na primeira pessoa. Eu, Daniel, versículo 2, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Ou seja, o que eu quero falar aqui? Muitas pessoas falam do jejum de Daniel, por causa desses 21 dias. Né? Vou fazer o jejum de Daniel. E aí eles pegam o início lá da vida de Daniel naquele tempo lá, quando ele foi chamado, né? Ele e os seus amigos ali para estar na Babilônia, chamado não, né? Foi enviado para a Babilônia. E eles ficam 10 dias comendo legumes. E aqui a gente vê que ele fica 21 dias se humilhando, buscando a Deus direção. Então muitos vão dizer do jejum de Daniel, 21 dias comendo coisas, né, naturais da terra. Não dizemos que é errado, mas só para entender que não é exatamente assim que aconteceu, né? Eu tô falando errado? Não, né? certinho. Que as pessoas chegaram a essa conclusão, o jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel? Na verdade, ele fez um propósito de ficar 10 dias comendo legumes, por questões específicas que nós já falamos aqui. E aqui no capítulo 10 a gente vai ver que ele vai ficar 21 dias. Aqui tá falando 3 semanas de luto. E aí o que ele fez? Ele não comeu nada saboroso. Em outras versões fala que ele absteve, né, de manjar desejável. Ele não provou carne e não bebeu vinho e não tinha usado nenhuma loção perfumada até se passarem essas 3 semanas. E aí, depois dessas 3 semanas, ele levanta os olhos e vê um ser celestial. Quando eu comecei a ler, eu já achei que era Jesus, mas eu não achei nenhum lugar falando que era ele, então eu falei, não vou falar nada não. Não pode falar. Porque todo ser celestial, né, visão de homem, a gente pensa que é Jesus. Mas aí ele teve essa visão celestial de um homem vestido de linho, um cinto de ouro, corpo parecendo uma pedra preciosa, o rosto faiscando como relâmpago, e os seus olhos eram como tochas acesas. Os seus braços e pés brilhavam como bronze polido, e a voz era como o som de uma grande multidão. Somente Daniel viu isso. Ele estava cercado por pessoas, pelo que a gente vê. Os homens que estavam comigo não viram nada. De repente, porém, eles se encheram de terror. Eles viram que estava acontecendo alguma coisa, mas não tiveram percepção espiritual. Gente, vocês entendem, né? Agora vamos falar da importância do quebrantamento e da busca. Ele estava 21 dias se quebrantando, buscando os manjares celestiais, até que então ele tem uma visão que as pessoas ao redor dele não têm. Porque o jejum, ele abre os nossos olhos, né, amor? Ele abre os nossos olhos espirituais. Ele começa a ter essa visão e as pessoas que estavam ao redor dele não tinham essa visão. Mas as pessoas que estavam ao redor dele, talvez até pela feição dele, né? Porque ele ficou atordoado com aquela visão extraordinária, as pessoas ficavam com muito medo e acabaram correndo ali, né, para se esconder. Ele perde as forças, perde os sentidos e fica ali estendido com o rosto no chão. Já falei isso, todo mundo que tem uma visão celestial, o corpo sente, né, amor? Todo mundo que vê o anjo, todo mundo que vê uma visão do trono, a primeira coisa que acontece é essa pessoa se rende. Ela se prostra, nem com o joelho, ela se prostra com o rosto no chão. Porque a nossa carne, ela não tem a capacidade de lidar com coisas tão extraordinárias e celestiais. Então ele vai precisar de uma graça, que esse homem mesmo vai falar com ele, olha, não precisa ter medo. Deixa eu falar tudo, né? Vamos voltar então. E aí, novamente, nesse instante, então, a mão de alguém me tocou e me pôs ainda trêmulo sobre as minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse, Daniel, você é muito precioso para Deus. Meu Deus do céu, você já imaginou ouvir isso? Da parte de Deus? Vem cá, eu vou te ajudar porque você é muito amado, Daniel. Ouça com atenção o que eu tenho a lhe dizer. Gente, isso deveria ser a nossa maior busca. Ser amado por Deus. Quantas vezes nós fazemos tantas coisas para ser amado pelas pessoas, para que as pessoas nos elogiem, para que as pessoas nos amem. Mas na verdade o que nós precisamos mais em toda a nossa vida é ouvir de Deus, filho, você é muito amado. Amém. Que foi exatamente o que ele falou para Jesus, né?
Você é o meu filho amado em quem tem prazer. E que foi o que o diabo quis tirar é onde que o diabo quis tentar Jesus. O que o diabo falou assim? Se você é filho, ele tira o amado. Lá em Mateus 4. Se você é mesmo filho de Deus, ele não falou amado. O diabo quer que nós não entendamos a nossa identidade. Ele quer que a gente pense que não é filho e que muito menos que a gente pense que é amado. Porque quando nós sabemos que somos amados por Deus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Vai embora o medo. Se o Deus do céu me ama, eu não preciso de mais nada. Não é verdade? E aí, quando ele diz isso, ele fala então, ouça com atenção o que eu tenho para te dizer, porque fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. E aí esse homem vai dizer, não tenha medo, Daniel, esse ser celestial. Desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento, olha a importância de orar por entendimento, e a se humilhar diante de Deus, muitas das vezes o jejum na Bíblia é visto como uma humilhação, né? Humilhação da carne, da alma. Desde que você começou a orar e se humilhar, o seu pedido foi ouvido. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então não era Jesus, porque o príncipe da Pérsia não podia impedir ele, né? Impossível que qualquer pessoa pudesse impedir Jesus de fazer algo. Então veio Miguel, um dos príncipes mais importantes, e ele veio me ajudar com o rei da Pérsia. Esse capítulo 10, ele vai nos dar uma noção do que acontece no reino espiritual. Desde o momento que Daniel começou a orar, Deus enviou a resposta. Só que Daniel não desistiu, ele persistiu 21 dias. O que ele não sabia é que Deus já havia enviado uma resposta, mas estava acontecendo uma batalha espiritual. Deus enviou esse mensageiro, e a Bíblia vai dizer que enquanto ele estava sendo enviado, ele foi impedido por um príncipe, um principado das trevas. Porque da mesma forma que existe toda uma hierarquia no reino celestial, de Deus, da bondade de Deus, os anjos de Deus, existe hierarquia com os demônios também. O próprio Jesus, as pessoas falavam com Jesus assim, ele faz tudo isso, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. O que eles falaram? Jesus só consegue expulsar demônio porque ele é um endemoniado. E ele não é um endemoniado por qualquer demoninho fuleiro, não. Ele é um endemoniado por um grande demônio. Tá, gente? Não se esqueça que o Filho de Deus foi caluniado, quanto mais eu e você. Né? Somos filhos também adotados pela graça de Deus. As pessoas vão nos caluniar, tá? Não tem, se o próprio Jesus, Senhor dos céus, foi falado que ele era um endemoniado, que dirá nós, eu e você, que estamos aqui, né? Lidando com o pecado, com a carne. Então, o que a gente tem que entender? Que existe um reino espiritual, existe uma guerra espiritual e nós temos que permanecer. Muitas das vezes a gente desiste. Eu já pedi a Deus, já estou há tantos anos e Deus não enviou a resposta, então eu vou desistir. Não desista. Como Daniel persistiu, a resposta chegou. Por quê? Enquanto esse ser celestial lutava com o príncipe da Pérsia e não conseguia resistir, Deus vai enviar o mais forte, que é Miguel. Então Miguel vai lutar e vai vencer ali, né? Vai liberar a resposta para Daniel. E aí agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro. Por quê? Porque essa visão que você teve, Daniel, não é para agora. Não é para agora. Ela ainda está por vir. Aí aqui nessa versão fala que enquanto ele falava, Daniel não conseguia falar nada e ficava só olhando para o chão. Então aquele ser, que parecia com um homem, tocou os lábios de Daniel, abriu a boca de Daniel e só então ele começou a falar. Tá vendo? É tudo muito sobrenatural. E aí ele começa a falar, meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. E aí ele começa a falar que não tem forças, e esse homem vai falar, não tenha medo, porque você é muito precioso para Deus. Terceira vez. Que a paz esteja com você, tenha ânimo, seja forte. Enquanto ele falava, me senti mais forte. O Senhor fortaleceu ali Daniel, né? E aí ele fala, deixa eu te falar porque eu vou ter que voltar para lutar vou ter que lutar com o príncipe do reino da Pérsia e depois disso vai vir o príncipe do reino da Grécia. Ninguém me ajuda na luta contra esses príncipes, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Então eu queria te pedir a sua ajuda agora para falar um pouquinho sobre essa questão espiritual. Essa luta espiritual. Por que o príncipe da Pérsia e por que depois ele iria ter que lutar com o príncipe da Grécia? Amém. Acrescenta para nós. Amém, glória a Deus. Algo que é glorioso, irmãos, na palavra de Deus, é que a gente começa a compreender, à medida que a gente vai lendo as Escrituras, que tudo é espiritual.
Ainda que muitas das vezes, né, a gente veja pessoas falando assim, não, mas nem tudo, não precisa ficar espiritualizando tudo, não. Mas nós somos seres que fomos gerados mediante uma ação espiritual. Então, tudo que acontece nessa terra é um reflexo das questões que acontecem no reino espiritual. E essas batalhas que estavam acontecendo aqui nas regiões celestiais, né, diante ali daquilo que Daniel estava necessitando de uma resposta de Deus, era um reflexo dos governos, dos domínios que estavam de fato prevalecendo sobre a terra. Porque nesse momento em que Daniel recebeu essa visão, quem estava governando sobre a terra era de fato os reis da Pérsia. Então, nesse momento, houve uma resposta enviada por Deus, falando que havia uma batalha acontecendo contra o príncipe da Pérsia. Então, os irmãos conseguem compreender a conexão? Existiam principados que exerciam domínio sobre a terra, e esses principados eles determinavam muitas das vezes quais reis iriam governar sobre a terra. Determinavam no sentido assim, ainda que mediante uma presciência de Deus, mediante uma permissão de Deus, mas principados agiam por trás desses governos terrenos. Por trás do governo da Pérsia na terra, existia um principado da Pérsia governando sobre aquele povo. Aí o próprio ser espiritual, muitas vezes a gente acaba falando que era Gabriel, né? Porque em várias situações o próprio Gabriel esteve com Daniel. Aí esse ser espiritual ele fala, olha, eu deixei o Miguel lutando contra o príncipe da Pérsia, mas já que virá o príncipe da Grécia. E na história a gente entende que após a Pérsia governar sobre toda a terra, né, ser o reino mais relevante sobre a face da terra, viria a Grécia, né, sobre a liderança ali de Filipe, né, da Macedônia, o próprio Alexandre, né, o Grande, que passariam a governar sobre toda a terra, sobre aquilo que se conhecia como mundo naquele tempo, porque havia um principado também por trás das ações dele. Então, no reino espiritual, nós compreendemos que é assim que funciona. Existem principados, existem tronos, existem reinos, existem soberanias, dos quais Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, que Cristo humilhou todos eles. Né? Ele despojou principados, tronos, reinos, soberanias, potestades, triunfando diante deles na cruz do Calvário. Então, é a respeito dessa atmosfera espiritual que Paulo está falando no Novo Testamento. Quando ele fala na sua carta aos Efésios que nós devemos estar revestidos com toda a armadura espiritual para que possamos resistir aos dardos inflamados do inimigo, para que possamos resistir no dia mau, ele está falando de uma guerra que não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, que habitam nas regiões celestiais. Então ele está falando desses tronos que existem, que são governados por uma certa hierarquia, que a gente vê, principados, que são aqueles que governam, que têm autoridade no reino espiritual. Abaixo deles, potestades, abaixo deles, hostes espirituais da maldade. Todos em um sistema, querendo ou não, muito organizado, muito ordenado, um sistema hierárquico, onde existem principados malignos. Né? Então, quando a Bíblia fala de príncipe, não é apenas príncipe que guerreia a favor de Deus, mas existem também príncipes que guerreiam contra o Senhor, no aspecto espiritual. E Daniel ele vai recebendo essas orientações porque naquela visão que ele teve no capítulo 9, ele tem um entendimento de coisas futuras. E tanto no capítulo 8, quanto lá no capítulo 2, a gente vê também visões que o Daniel teve que ele ainda não obteve resposta. Porque, por exemplo, quando ele tem a visão da estátua, né, não quando ele tem a visão, né, mas quando Nabucodonosor sonha com aquela estátua, ele vê ali uma sucessão de vários tronos que foram acontecendo. Porém, muita coisa ainda estava para acontecer e Daniel estava preocupado. Tá, esses tronos virão, mas e o teu povo, Senhor? Como que eles estarão diante de toda essa situação? Aí na sequência Daniel tem a visão ali de 4 animais, né? Aqueles animais, um ali representando um leão, representando a Babilônia, depois um urso representando os persas, depois vem um leopardo representando a Grécia e por último um animal que ele não conseguia identificar, que a gente compreende que representaria Roma. Daniel também não teve a interpretação desse sonho. E mais à frente Daniel tem uma visão de um carneiro e de um bode. E ele não teve a interpretação. E agora no capítulo 10, chega a resposta vinda da parte de Deus. E isso aconteceu muito tempo depois dele ter aquelas visões, dele ter aqueles sonhos.
Então, às vezes, a gente clama, né, por uma resposta vinda da parte de Deus logo que algo está acontecendo em nossa vida, e Deus prevalece em silêncio, mas Ele está trabalhando. No reino espiritual, algo está acontecendo, Deus está enviando a resposta. Basta que nós permaneçamos fiéis. Aí a resposta que Deus manda para Daniel é acerca de todos esses questionamentos. Quem são esses reinos? Quem são esses reis? O que vai acontecer com o teu povo enquanto esses reis governarem sobre a face da terra? Que é o que começa a ser respondido no capítulo 11. Então tudo aquilo que era simbólico, que ele viu como os animais, como os chifres, agora Deus vai falar claramente. Só falta dar o nome e a data. Verdade. Que lindo. Queria comentar duas coisas. A primeira, vou deixar mais fácil primeiro. A primeira que eu queria comentar é que o reino de Deus, ele falou, o reino das trevas é organizado. Jesus vai falar isso. Quando eu falei que as pessoas falaram que Jesus estava expulsando demônio pelo príncipe dos demônios, olha o que Jesus fala. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então vai subsistir o reino dele? Olha Jesus falando. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa demônios, então chegou o reino de Deus. O que eu quero dizer? Jesus está confirmando que o reino das trevas é organizado. Ele está dizendo assim, Satanás não expulsa Satanás. Porque se o reino dele for dividido contra si mesmo, ele não vai subsistir. Gente, se até o diabo tem uma organização no reino dele, como que nós, igreja, permitimos divisão? Não podemos permitir, gente, a casa dividida não subsiste. Nós precisamos ser um só povo. É por isso que a marcha para Jesus mexeu tanto com a gente. É um povo que vestiu uma mesma camisa. Um povo que falou, nós estamos aqui por Jesus. Nós não estamos aqui para trazer divisão, nós não estamos aqui para fazer facções. Nós estamos aqui como um só povo, uma só voz para declarar que Jesus é o Senhor dessa cidade. É isso que Deus espera do reino do povo dele, do povo que vai habitar no reino dele, porque os anjos também são muito organizados. A organização do reino celestial é incrível. Agora, o que nós temos que fazer, vamos trazer para a prática, o que nós temos que fazer é repreender no nome de Jesus todo pensamento de divisão. Não. Sabe, uma coisa que não pode acontecer dentro da igreja é irmão contra irmão, é não haver perdão. Muitas das vezes o diabo vai jogar seta na nossa mente. A gente tem que repreender no nome de Jesus. Sabe aquele sentimentozinho de ranço contra o seu irmão? Não é de Deus. Amém. É o diabo que sabe que se ele dividir uma casa, ela não vai subsistir. Ela vai cair. Nós precisamos ter esse senso de organização. Outra coisa que eu queria perguntar, aí já é uma coisa mais complicada, né? Que eu queria te perguntar. Você acredita, então, que existem principados territoriais, tipo assim, da mesma forma que muitos vão falar que Miguel é o principado, né, de Deus, que é o príncipe que luta por Israel. Você acredita que existe um príncipe que luta pelos cristãos do Brasil, ou não existe algo territorial, é só espiritual mesmo, tipo, é o povo de Deus e as trevas, o governo da luz e o governo das trevas? Amém. Eu creio sim que existe uma questão territorial, mas eu não acho que seja tão simples quanto a divisão geográfica do mundo, né? Não, sobre o território, sobre as fronteiras ali, especificamente da região onde o Brasil, né, se limita como território, existe um principado, né, que favorece o povo de Deus, e existe um principado guerreando contra o povo de Deus. Eu não acho que é tão literal, mas de fato existem questões territoriais nos principados malignos, principalmente. Porque quando a gente vê, assim como a Lorena falou, né, Miguel, a Bíblia deixa muito claro, Miguel, o príncipe do povo de Deus. E naquele tempo o povo de Deus era a nação de Israel. Então existe um príncipe que carrega esse título como aquele que guerreia em favor daquele povo do Antigo Testamento. Quando a gente vê no Novo Testamento, Jesus, quando ele atravessa, né, o mar de Tiberíades ali, né, enfrenta grande tempestade, vai até a região de Gadara, onde ali havia um endemoniado gadareno,
aqueles que estavam, né, sobre o governo daquele endemoniado, se intitulavam como legião, eles falaram para Jesus: não nos expulses desse território. Então existia uma questão territorial, existia um apego àquela região, tanto é que eles chegaram ao ponto de pedir para serem lançados aos porcos, não serem lançados no abismo, porque eles queriam continuar naquela região. Algumas traduções falam: não nos expulses dessa região, desse lugar, desse território. Então existia uma questão, uma limitação territorial ali, que o próprio Jesus, né, confrontou aqueles demônios e eles solicitaram, né, pediram que não fossem retirados daquela região. Então eu acho sim que existe uma questão territorial. É muito comum... Espera só um pouquinho, que eu ia esperar você terminar. Gente, vocês estão nos ouvindo? Agora foi o Marquinhos que falou que parou o áudio, só para você não continuar e ter que repetir depois. O que está acontecendo com o Instagram, gente? Parou aí para todo mundo ou foi só pro irmão Marquinhos dessa vez? Vocês estão conseguindo ouvir? Não, 3 horas já. Não, fala não. Só falta 2 capítulos, os mais difíceis. Não, até que 2 é facinho. Estão conseguindo ouvir? Oi, Carla, seja bem-vinda, amada. Deus abençoa. Cacá, tá ouvindo. Ótimo. Ah, não, então tá bom. Deve ter sido o Instagram deve estar com alguma instabilidade. Qualquer coisa você nos conta aqui, Marquinhos, se voltou, viu? Ah, saiu e entrou novamente, deu certo. Glória a Deus. Então tá bom, pode continuar, desculpa. Então, nessa questão territorial, a gente vê isso muito, muito presente, muito frequente e constante em vários textos. O que eu ia comentar é que a gente percebe isso, né? Agora falando, por exemplo, a nível de Brasil. Existe uma divindade, né, e que o brasileiro considera como a divindade que é do Brasil, né? Por exemplo, a gente vê muitas pessoas falando a padroeira do Brasil. Então existe um principado que o Brasil carrega como um título sendo pertencente a si. Então não quero entrar na questão, né, religiosa aqui não, mas de fato, né, existe isso e ainda acontece muitas das vezes nos dias de hoje. Uma padroeira que governa sobre toda uma nação e existe uma rendição diante daquela divindade. E quando a gente olha no Antigo Testamento, quando a gente vê o próprio Moisés orientando, né, trazendo um entendimento ali para o povo de Deus, que fala que por trás de todos aqueles ídolos do Egito, por trás de todos os ídolos, eram de fato demônios que faziam as suas obras ali por trás daquelas falsas divindades. Então é algo que a gente deve ficar atento, principalmente no aspecto da idolatria, porque falando de questões escatológicas, que é o que Daniel traz nesses últimos capítulos, uma das práticas do anticristo vai ser atribuir a idolatria a si mesmo, como uma prática comum no meio do povo. As pessoas vão começar a adorar um homem. Exato. Ele vai se denominar como o próprio Deus. Como o Messias, né? Como o Messias. Eu queria cumprimentar aqui uma Roselaine que tá aqui com a gente, que eu gosto de chamar de Rose também, só que aí a irmã dela também é Rose. Mas vai dar certo. Irmã Rose, Deus abençoe, viu? Seja bem-vinda. Que bom estar com você aqui conosco. Uma honra para nós, viu? E também mandar um abraço para Dona Leni, que eu não mandei ainda. Dona Leni, beijo, querida. Deus abençoe a senhora. Amém. Então vamos para o capítulo 11, que é quando Deus vai deixar muito claro tudo que Daniel viu lá no passado, que ele não tinha entendido nada. Quer falar um pouquinho sobre isso? Amém. Eu até comentei com a Lorena que a gente ama, né, ir aprofundando nas escrituras, mas, gente, já são 3 horas. Já tem 1 hora de live. Então vai ser difícil a gente destrinchar tudo, né, que está no capítulo 11, porque vai demandar muito tempo. Mas basicamente o que é citado no capítulo 11 de Daniel são coisas que no curso da história foram acontecendo. E algumas coisas que apontam para realidades futuras que o próprio anticristo vai cumprir, vai preencher, né, vai ocupar essa função. Mas falando assim, de maneira bem resumida, quando a gente começa no capítulo 11, ele vem falando do reino do norte e o reino do sul, que são basicamente ali, inicialmente, a Pérsia e a Grécia, né, que começam ali com aquela guerra. E o interessante é que, primeiro, quando a gente vê a respeito da Pérsia, era um governo que exercia ali toda a autoridade, toda a soberania diante, né, dos povos na terra. Mas aí chega o governo da Pérsia, que era um reino do norte, e ele veio para poder destruir tudo. E a gente vê isso numa primeira visão que Daniel tem dos 4 animais, que é falando ali a respeito do urso,
que representa ali, né, o Império da Pérsia. Aí vem o leopardo. E esse leopardo, ele possui, no capítulo 7, fala que esse leopardo apareceu no versículo 6. Assim aqui, ó. Depois disso, continuei olhando, eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Esse animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aí Daniel ele já está tendo a revelação de um homem chamado Alexandre o Grande, que era um príncipe da Grécia, né, da Macedônia, que filho de Filipe da Macedônia, que ele passou numa empreitada para governar todos os povos. E é interessante que o próprio Alexandre ele aprendeu aos pés de Aristóteles. Eu confundi, não sei se é Aristóteles, né, não é Sócrates. Não sei se era Aristóteles, mas eu acho que não é não. É um outro filósofo. Se não for Aristóteles, o Lorena não encontra aí. Mas ele aprendeu com um grande filósofo da antiguidade que para que pudesse se dominar um povo, deveria se dominar a cultura. Então Alexandre o Grande ele imprimiu ali a cultura do helenismo, onde ele não chegava nas cidades destruindo tudo, mas ele chegava nas cidades trazendo ali, ó, implementando a cultura do seu povo e fazendo daqueles povos alguns vassalos. E no capítulo 11, verso 2, olha o que fala, que interessante. É Aristóteles mesmo, tá? Aristóteles, né? O que fala no versículo 2 do capítulo 11. Agora eu vou dizer a verdade. O anjo falando, né? Aquele ser espiritual falando para Daniel. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos. Aí aqui ele está falando desses 4 reis, e o quarto era Tarxerxes, o último rei todo-poderoso da Pérsia que havia se levantado. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Esse já é Alexandre o Grande. Mas, no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido em 4 ventos, repartido para os 4 ventos do céu. Os irmãos se lembram lá, o leopardo, que tinha 4 asas, que tinha 4 cabeças. Daniel. Alexandre o Grande, ele tinha 4 generais muito conhecidos, que eles iam em suas empreitadas. Aí, quando Alexandre o Grande ele veio falecer, os 4 generais passaram a exercer domínio, que era ali Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses 4 generais passaram a governar cada um a sua região, né, que foi lhe dada ou que foi passada ali, não por sequência genealógica, né, por serem filhos de Alexandre, mas por terem domínio sobre aquelas regiões. Então eles passaram a governar. E 2 desses generais se destacaram. Um que foi o Seleuco e o outro que foi Ptolomeu. Aí Ptolomeu pegou a região do sul, que seria ali onde fica o Egito, e o Seleuco, a cachorra tá espirrando aqui. E o Seleuco que pegou a região do norte e ficou responsável pela região onde ficava o povo de Deus. Jerusalém, né, a Judéia, Samaria, toda aquela região ali, né, a Galileia, pertencia ao Império de Seleuco. E Seleuco e Ptolomeu, eles tinham incursões, tanto eles quanto seus descendentes. Várias batalhas foram guerreadas, em alguns momentos algumas alianças foram feitas. Para os irmãos terem uma ideia, houve um momento em que a própria Cleópatra ela entrou no contexto dessas alianças. Cleópatra, filha de alguns descendentes do Reino Norte, foi dada em casamento para descendentes do Reino Sul, que era lá do Egito, para que de maneira mal intencionada ela pudesse causar uma revolta ali dentro e pudesse se levantar contra aquele rei. Mas Cleópatra optou por ficar ao lado do seu marido, do seu esposo, e acabou se voltando contra o reinado ali do seu pai. Então tem muita coisa acontecendo. Exatamente isso aqui. Da filha. Vamos achar, vamos. Versículo 5. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele. Reinará com grande... E reinará e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos, eles se olha aqui o que fala. Eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte. Eu falei até ao contrário, né? Que é a Cleópatra. Casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram. O seu pai, aquele que a tomou por sua
por sua naqueles tempos. Então, várias alianças foram tentando ser feitas e várias batalhas foram sendo travadas. Aí, naquele tempo, enquanto o povo de Deus ali estava vivendo no meio desse contexto, o reino norte com o reino sul agora guerreando entre si, o povo de Deus estava no meio de toda essa aflição. E é justamente por isso que Deus está falando essas coisas para Daniel. Não é porque aquelas coisas aconteceriam em uma terra distante, mas porque o povo de Deus vivenciaria todo esse contexto. Quando um lutava contra o outro, esses reis, o rei da Grécia, o rei da Pérsia e Roma chegando na situação, eles estavam ali participando de batalhas onde o povo de Deus estava no meio. Então aquilo tinha a ver com o povo de Deus naquele tempo. E é justamente por isso que lá em Daniel 9, 25, 26 e 27 fala que Jerusalém seria reedificada em tempos angustiosos. Muitos seriam mortos. Até mesmo algo que acontece ali, que havia um sacerdote, eu estou até acelerando aqui, havia um sacerdote do povo de Deus chamado Onias, que ele foi deposto por Antíoco Epifânio, que foi um homem que assumiu o trono de maneira forçosa. Ele não era herdeiro do trono, mas ele assumiu o trono de maneira forçosa. E esse Antíoco Epifânio foi um chifre que se tornou lá bem relevante dentre os 4 chifres, já falando lá do animal que Daniel vê lá no capítulo 8. Olha que interessante. Capítulo 8, versículo 2. Quando tive a visão, parecia que estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão eu estava junto ao rio Elai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro, que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, um mais comprido do que o outro. Aí no capítulo 4, no versículo 4, vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte, para o sul. Nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vindo do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar o chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro, que tinha 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o atacou, e quebrou os 2 chifres. Então, o bode, que era um reino, destruiu o carneiro, que era outro. Você chegou a falar desses reinos na live? Acho que falou, né? Falei um pouquinho. Aí a gente vê lá, o bode jogou o carneiro no chão, pisou com os pés, não havia quem pudesse salvar o carneiro do bode. O bode se engrandeceu e tudo, e na sequência fala, olha, o seu grande chifre foi quebrado e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis. E desses 4 chifres, olha lá, de um deles saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul. Esse chifre pequeno foi lá o Antíoco Epifânio, que se destacou, né? Ele foi um chifre ali que trouxe destaque, que tentou fazer coisas terríveis, irmãos, contra o povo de Deus. Porque houve uma incursão que ele tentou pleitear contra o Egito, que esse rei, o Antíoco Epifânio, ele foi impedido já agora por Roma de avançar naquela batalha. Voltando para sua terra, frustrado, decepcionado com aquela derrota, né, com aquele impedimento de prosseguir naquela batalha, ele se voltou contra o povo de Deus. Aí ele tira o sacerdote Onias do serviço de sacrifício no templo, ele estabelece que a adoração agora naquele local seria uma adoração a Deus, ele sacrifica uma porca dentro do templo em Jerusalém, e ele obriga o povo a ofertar sacrifícios a Deus ano após ano na data comemorativa do seu próprio aniversário. Nossa. Porque ele se intitulava como uma divindade terrena, né? Tanto é que o título dele, Antíoco Epifânio, significa aquele Antíoco o Glorioso, né? Se eu não me engano. Eu tenho que confirmar a tradução. Mas as pessoas no decorrer da história passaram a chamá-lo de Antíoco Epimanes, que seria o louco, né? Porque ele era desorientado. Então muitas coisas ele fez contra o povo de Deus. E é justamente nesse período, né, que surge a famosa revolta dos Macabeus. Não sei se alguém já ouviu falar a respeito disso, mas na Bíblia Católica existem 2 livros chamados, né, um 1 Macabeus e o outro 2 Macabeus, que foram escritos nesse período, quando o povo de Deus estava guerreando contra o império lá dos Seleucidas, que foi ali, né, que trouxe bastante confronto quanto às coisas de Deus, justamente por causa desse Antíoco Epifânio, ali no ano 170, 160 a.C.
Quer falar algo, amor? Não, pode continuar. Não? Amém. Eu vou avançando aqui, só para que a gente possa entender. Olha que interessante o que fala a respeito desse rei. Versículo 29. No tempo determinado, voltará a atacar o sul, mas dessa vez não será como na primeira vez, porque virão navios contra ele, navios de Quitim. Contrariado, aí é o que eu falei, aí ele volta contrariado dessa revolta, contrariado, ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança. Aí, nesse tempo, Antíoco Epifânio ele fez propostas. Olha, quem quiser abandonar a aliança de Deus e ofertar sacrifícios a Zeus, vocês serão privilegiados por mim. Vão ganhar território, vão ganhar terras, vão ganhar dádivas. E nesse período surgem 4 seitas que nos tempos de Jesus passaram a ficar muito famosas, que foi a seita ali dos essênios, dos zelotes, dos fariseus e dos saduceus. Surgiram nesse tempo. Os fariseus, muito zelosos pela lei de Deus, já os saduceus, homens que negociavam às vezes alguns rituais que comunicavam com muita facilidade com o helenismo, com as práticas da Grécia. A gente tinha lá os zelotes, que eram homens já revoltados com o império dos Seleucidas e também, posteriormente, com o Império Romano. E a gente vê os essênios, que eram homens que não se envolviam, né? Eu falo homens, mas pessoas no geral, que não se envolviam com as questões da cidade. Pessoas que eram mais desérticas, que ficavam isoladas, que ficavam em templos de consagração. Até mesmo alguns estudiosos consideram que o próprio João Batista era um essênio, por conta da prática de vida dele, que era parecida com a prática dos essênios. A gente vê um dos discípulos de Jesus, que era chamado de Simão ou Zelote, que veio de uma dessas seitas. A gente vê Jesus discutindo ali com os fariseus e com os saduceus, que não criam na ressurreição. Então, todo aquele contexto de Jesus no Novo Testamento se deu um início no Império, no período interbíblico, já ali com Antíoco Epifânio, fazendo essas atrocidades contra o povo de Deus, sendo ali um tipo de anticristo. Na sequência, olha no versículo 34. Ao caírem, falando do povo de Deus, ao caírem receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Aí aqui no verso 35, olha como que Daniel é difícil, ele já começa a falar de coisas futuras, de coisas para um tempo determinado que ainda não aconteceram. Que já era futuro para ele, para o Antíoco Epifânio, mas agora ele vai falar sobre realmente o tempo do fim mesmo, apocalíptico. Exato. E do 36 até o 45 já vai trazer características das quais Epifânio não consegue cumprir. Coisas que não tem semelhança com Antíoco Epifânio. Coisas que já são, creio eu, para um cumprimento da pessoa do anticristo, que vai trazer ali toda... Olha como que Satanás ele é astuto. Assim como nós cremos na Trindade, nas 3 pessoas divinas, a gente fala muito a respeito disso, a triunidade de Deus ali, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Satanás ele também vai criar uma tríade maligna, porque ele vai trazer ali, primeiro, uma besta que surge da terra, que seria ali o falso profeta, uma besta que surge do mar, que seria ali o anticristo, e tem também todo aquele contexto do apocalíptico, do governo liderado por uma tríade maligna, por uma tríade satânica, a semelhança da Trindade de Deus, tentando se parecer semelhante com aquilo que o Senhor criou, com quem o Senhor é. Então Satanás ele é astuto, ele vai tentar imitar a Deus para que as pessoas sejam enganadas. Amém. Então, agora partindo já, eu acho que do capítulo 11, eu acho que não dá para a gente aprofundar muito mais, só um resumão daquilo que o Senhor foi revelando para Daniel. E agora a gente entra no capítulo 12, que já vai falar. Só comentar um versículo do 11 para princípios práticos. O versículo 32 fala assim, ele vai usar de adulação e vai conquistar os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem o seu Deus serão fortes e resistirão. Qual que vai ser,
a regra aqui de medir quem que vai permanecer, que não vai se corromper, os que conhecem a Deus. Na live de Oséias eu falei sobre isso, como que Oséias fala sobre conhecer a Deus. Mais do que conhecer as Escrituras, é conhecer o Deus das Escrituras. É de um povo que realmente tem intimidade com Deus, que tem Deus não apenas como meu Senhor, meu Baal, mas como meu marido. Eu conheço, eu sou íntimo, e aí quando vem esse dia da provação, eles não vão se render à adulação, à bajulação que o diabo vai oferecer, mas que vão permanecer fiel, porque tem conhecimento de Deus. Amém? Pode passar para o 12, então. Amém. E avançando, né, nesse tá acabando, sentido, tá, gente? Avançando nesse mesmo sentido, né, dessa compreensão escatológica, quando Jesus ele fala lá em Mateus 24, ele fala que o povo de Deus, eles não... Quero ler o versículo para ficar certinho, não falar ele distorcido. Mateus 24... Perdão, Mateus 23, 38, olha o que Jesus fala. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E aqui a gente vê que o povo de Deus desprezou a vinda do Messias. E todas essas coisas que Deus estava falando para Daniel era justamente para que as pessoas pudessem olhar para o Messias e identificá-lo. Mas quando Jesus veio, houve um desprezo. Mas vai chegar um momento em que Jesus voltará em sua vinda gloriosa e eles o reconhecerão. E é justamente que a gente vê o contexto de Jesus vindo em Apocalipse com vestes salpicadas de sangue. Porque Jesus ele tinha várias vestes, né? Quando a gente vê em todo o contexto do Antigo Testamento, ele tinha vestes de alegria, vestes de louvor, ele tinha vestes de justiça, vestes de santidade. A gente vê vários versículos falando a respeito dos tipos de vestes que Jesus possuía. Mas a veste que ele vai usar vai ser uma veste salpicada de sangue, para que as pessoas que o feriram possam reconhecer. Aquele é aquele a quem nós ferimos, e nós o reconhecemos. Já no tempo dos fins, né, nos tempos do fim, o povo de Deus reconhecerá, Israel reconhecerá o Senhor, e é justamente nesse contexto que a gente entende a passagem daquele versículo que diz que todo Israel será salvo. É no aspecto espiritual que toda a nação do povo de Deus, todo Israel, olhando para Cristo, vai compreender, reconhecendo e ser salvos. Amém? Amém. E no capítulo 12, né, dando sequência de Daniel, vai falar ainda mais das coisas do tempo do fim. Versículo 1 diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem as nações até aquele tempo. Algo que é muito interessante falar é que no tempo da igreja primitiva, eu creio que os irmãos vão concordar, houve muita tribulação, houve muita perseguição, houve a morte de muitos dos santos, tanto é que existe uma fala, né, por alguns pais da igreja, que o sangue dos mártires era como semente na terra. À medida que os mártires iam morrendo, mais crentes iam surgindo, mais a fé do povo era fortalecida e mais expectativa tinha-se na vida eterna e naquele que havia ressuscitado em favor de cada um de nós. E naquele tempo havia muita tribulação, mas aqui Daniel está recebendo uma orientação de que nos tempos do fim haverá um tempo de angústia, uma tribulação como nunca vista antes. E é a respeito dessa passagem que Jesus cita lá em Mateus 24, olha, se vocês têm entendimento, que vocês compreendam aquilo que o Senhor está falando. Olha lá no versículo 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar da casa coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês aconteça no inverno, não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Porque algumas pessoas defendendo o entendimento, e eu particularmente eu sou muito tranquilo em relação a isso, o fato de ter uma interpretação de que a igreja será arrebatada após o período da tribulação,
eu tenho paz em relação a isso, mas eu creio, nós cremos que o povo de Deus será tirado desse período de tribulação, porque é uma tribulação nunca vista antes. É uma tribulação específica e não é uma tribulação proporcionada por uma perseguição feita pelo próprio Satanás, mas uma tribulação proporcionada pelo derramamento do cálice da ira de Deus. Então, a igreja do Senhor, ela não participa do derramamento da ira de Deus. Ela será recolhida. Então, a gente vê o próprio livro, o próprio Paulo falando, né, que aquele dia se chama a ira do Senhor. A gente vê Joel falando o grande e terrível dia do Senhor, o dia da tribulação. Alguns outros profetas citam isso. Então, é um dia onde Deus vai derramar o seu cálice da ira sobre as nações. Então, aqueles que não obedeceram ao Senhor, sobre aqueles que não se renderam aos pés do Senhor, eles passarão por esse período de tribulação. Mas nós cremos que a igreja será guardada. Nós estaremos participando das bodas do Cordeiro, juntamente com Cristo nas alturas. Amém? Amém, glória a Deus. Quer comentar algo? Não. No versículo 2, né, de Daniel 12. Muitos dos que dormem no pó na terra, olha como que é parecido com a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Muitos dos que dormem no pó na terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Aí olha que interessante, com Daniel, o ser espiritual ali, ele fala, olha Daniel, cele essas palavras até o tempo do fim. E quando a gente vê lá em Apocalipse, João também recebendo uma mensagem semelhante, ele vê o livro e ele percebe, olha, esse livro está selado. E eu imagino sendo um livro semelhante a esse que Daniel recebeu. E João percebe, olha, esse livro está selado e ninguém é digno de romper o selo. Até que chega irmãos, o Cordeiro de Deus, que está sentado à destra de Deus. Ele é digno de romper os selos. Ele é digno de abrir os livros. Amém. Então Daniel selou para que este tempo do fim, né, pudesse ser ali anunciado agora por João, recebendo toda a direção, todo o detalhamento daquilo que acontecerá nos tempos do fim. Amém? Amém. Olha o versículo 4, que ele fala para encerrar, né, parte B. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará, né? O conhecimento vai se aumentar. Então eu, Daniel, olhei e eis que outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda aos céus e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo, passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Então ele está falando, associando com a última semana lá de Daniel 9:27. Os irmãos se lembram que se cumpriram 69 e ficou faltando uma semana. Aí ele está falando, olha, se passarão um tempo, se passarão um tempo, um ano, tempos e metade de um tempo, dando a entender que é aquela mesma linguagem profética das 70 semanas. E quando a gente vê lá no Novo Testamento, na carta de João, né, carta do Apocalipse, o livro de Apocalipse, a gente vê ele falando que testemunhas profetizarão por um período de 1.200 e 1.300 e tantos dias. É o que dá 3 anos e meio, tem que confirmar. Chega, vai pra fora. Que seria o que dá 3 anos e meio, né? 360 vezes 1.260 dias. Por um período de 1.260 dias. Então, gerando uma conexão com essa última semana que Daniel fala. Quando a gente vê lá em Apocalipse, capítulo 12, fala que uma mulher que estava sentada sobre o sol e sobre a lua, ela fugirá da presença do dragão, a antiga serpente, e se esconderá no deserto por 1.260 anos, também contando a respeito de um período de 3 anos e meio. Tudo trazendo uma semelhança muito forte. 1.260 dias. 1.260 dias, perdão. Olhem como que é interessante a conexão da palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento, houve um tempo em que José teve um sonho. E ele sonhou que o seu pai e sua mãe, né, não seu pai e sua mãe, ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas estavam se curvando sobre si. E a gente vê
de novo essa figura agora, uma mulher assentada sobre o sol e sobre a lua, representando a nação de Israel. E essa mulher, ela estava para dar à luz e a criança que nasceria iria reger com autoridade, com justiça. E essa criança que nasceria, vindo do povo de Deus, vindo da nação de Israel, é o nosso Jesus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual Satanás vai tentar fazer de tudo para derrubar o seu trono, para poder tirar o foco do Messias, para tirar a atenção do povo de olhar para Jesus. Mas ele não conseguirá, porque ele brilha mais que a luz do sol. Amém. Amém. Encerrando aqui, né, o capítulo 12, versículo 8. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega aos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará ao fim dos dias e se levantará para receber a sua herança. Então, olha, Daniel ele ainda fala de tempos, de contagens de períodos dos quais nós não temos total compreensão, dos quais nós não temos total entendimento, mas tudo o que está escrito se cumpriu, está se cumprindo ou se cumprirá. Nenhuma dessas palavras passarão sem que se cumpram. Então o Senhor é glorioso e até os tempos do fim, cada uma das suas palavras se cumprirão, nós querendo ou não. Amém. Queria comentar só uma coisa do princípio prático do capítulo 12, que fala assim, ó, as pessoas correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Gente, é tão atual. É o tempo que nós estamos vivendo. As pessoas correm de um lado para o outro. Nós estamos assim. Vai pra lá, vai pra cá, agenda e compromissos. E as pessoas estão correndo e o saber está se multiplicando. Ou seja, Deus abriu uma oportunidade de entendimento de coisas que até então não sabiam. As pessoas hoje em dia têm estudo para tudo, tem artigo para tudo. Coisas que antes eram um mistério. Eu descobri que o antibiótico tem menos de 100 anos. Eu achava que era questão aí de muitos séculos, mas não, tem pouco tempo que venceram a bactéria, mas hoje já tem aquele negócio eletrônico, como é que chama? Que dá pra ver coisas pequenas? Microscópico eletrônico, que vê coisas e as pessoas estão analisando coisas que da menor partícula da matéria. Ou seja, Deus está permitindo que as pessoas conheçam muitas coisas, mas também a gente está vendo as pessoas correndo de um lado pro outro. Ou seja, é o tempo que a gente está vendo aqui, ó. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e encerre o livro até o tempo do fim. Muitos correrão nesse tempo do fim, de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Exatamente o que a gente está vivendo. Que nós possamos entender que Deus está permitindo abrir uma janela de oportunidade de aprendizado que não é para a gente enriquecer. Que não é, agora eu sei fazer as coisas, então eu vou viver os meus sonhos. Não, é para a gente compreender das verdades celestiais. Porque há um tempo que está chegando, é o tempo do fim, onde vai haver ressurreição. Aqui Daniel quebra os saduceus, né? Porque o próprio Daniel está dizendo, vai haver ressurreição. Gente, Daniel é o apocalipse do Velho Testamento. Até estava vendo aqui, ó, o ímpio vai continuar fazendo impiedade, sim, né? E lá em Apocalipse fala isso, né? Que o justo se lave mais, que o ímpio se suje mais, que o que está impuro que se suje mais. Mas nós que buscamos praticar a justiça, que nós viemos buscar cada vez mais santificação. Por quê? Olha essa palavra que termina o livro de Daniel. Daniel, continua o seu caminho. Prossiga, Daniel. Por quê? Vai chegar o fim dos dias, você vai descansar, o fim dos seus dias. Você vai descansar e vai se levantar para receber a sua herança. Isso serve para mim e para você. Olha, vai chegar o dia em que nós vamos receber a nossa herança. Amém. Daniel, tudo que eu te contei aqui, porque você recebeu visões, porque você buscou a interpretação, você está sabendo de tudo isso, mas pode ficar tranquilo, porque a sua herança está guardada. Você vai, no fim dos seus dias, você vai descansar e vai ter acesso a essa herança. Existe uma herança guardada para nós. E a Bíblia diz que para todos aqueles que amam a vinda de Jesus, existe uma coroa. Existe uma herança, existe um presente, existe um galardão. Nós só temos que
permanecer até o fim. Amém? Terminamos então? Sim. Terminamos o livro de Daniel, glória a Deus. Já falei, já fiz uma live sobre Oséias, né? Mas amanhã eu venho, termino Oséias. E aí depois de manhã eu vejo o que Deus quer que a gente faça, tá bom? Mas eu vou uma coisa de cada vez para eu não ficar doida. A gente não precisa ficar correndo atrás, né? Uma correria danada. De um lado pro outro. Correr de um lado pro outro, porque o saber se multiplicou. Não, vamos deixar o Espírito Santo conduzir tudo. Eu quero agradecer a todos que ficaram até o final, só que eu não consigo ver. Eu não sei quem que entrou, tá vendo? Não sei o que tá acontecendo com o Instagram. Antigamente a gente clicava aqui, ó, e aparecia as pessoas. Não sei o que aconteceu, mas eu quero agradecer a todos que ficaram até o final. Minha mãe explicou que tinha que sair, né? Eu imagino que seja a irmã Rosimeire, a Kátia, tá? A Cacá, quer dizer. E também a Vanilda deve ter ficado até o final, né, Vanilda? Me fala aqui quem tá aqui, gente, pra eu mandar um abraço. Não sei o que tá acontecendo. Nós fizemos a maior live de todos os tempos da Lorena aqui. Que foi uma live de 1h40. Mas eu creio que foi bênção, né? Quem pôde assistir até o fim, quem assistiu depois, que Deus abençoe vocês, viu? E que todo esse entendimento, tudo que nós vimos aqui, somente a nossa fé. Existe reinos espirituais da maldade, existe um reino espiritual da maldade. A irmã Roselane ficou até o final, glória a Deus, a Cacá também. Existe trevas. Quando as pessoas falam assim, não pode espiritualizar tudo, o que não pode fazer é falar que tudo é demônio. Ah, a porta bateu. Foi um demônio. Nem tudo é demônio, mas tudo tem uma implicação espiritual. Nós não podemos separar. Ah, eu vou procurar um emprego, mas não espiritualiza tudo não, se é de Deus, se não é. Não, a gente tem que espiritualizar tudo sim, buscar saber qual que é a direção de Deus para tudo. Entender que Deus está no controle de tudo, né? Ah, Tia Má ficou até o final. A Sossô também, claro, né, Sossô? A irmã Rose ficou até o final. Glória a Deus. Eu tava preocupada no meio da live, pensando, só meu Deus, já passou mais de uma hora. Depois eu lembrei que tem live do Rodrigo Silva de 6 horas. Quem quiser assistir, assista até o final, né? Mas enfim, o que eu tava falando era o quê? Sobre nem tudo é demônio, né? Então, onde que eu quero chegar? Existe o reino das trevas, mas existe um Deus que tá acima de tudo. Amém. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Ele é Deus. Ele mandou Miguel. E se ele quisesse... Olha só, ele é tão poderoso que quando ele precisou de alguém mais forte, ele mandou outro anjo. Não precisou nem dele se levantar do trono. Deus é maior. Nossa maior preocupação deve ser com nós mesmos. Será que nós estamos permanecendo? Porque quem está no caminho da obediência recebe também a proteção. A proteção que vem de Deus. Amém? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, eu que agradeço, Sossô, por vocês ficarem aqui até o final, viu? Que Deus abençoe. Até amanhã, se Jesus permitir, terminando o livro de Oséias. Obrigado, amor, por tudo, viu? Amém. Gente, eu vejo o tanto que ele se esforça. Ele é uma bênção e eu sei que Deus vai recompensá-lo grandemente por todo o amor que ele tem pelo reino e pela palavra de Deus. Tem uma parte que eu não falei, que é aquele versículo que fala... Os que levam outros... Olha só esse versículo. Verdade. Daniel 12:3. Os sábios brilharão intensamente com o esplendor do céu. E os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Então, o meu objetivo de vida... ser essa estrela que resplandecerá para sempre, conduzir muitos outros à justiça. O que é justiça? É Jesus. Vamos conduzir muitos outros a Jesus, porque existe uma recompensa. Amém? Obrigada, com Deus. Quer se despedir? Tranquilo. Gente, muito obrigado. Deus abençoe, né, o dia de vocês. E que todo aquele que tiver interesse, sabe, em se aprofundar nas escrituras, aproveite. Né, mergulhe, busque, pesquise, sabe? Vocês não estão perdendo tempo, vocês não estão consumindo tempo com aquilo que não vai trazer resultado, que não vai ser benéfico para a vida de vocês. É a maior recompensa que nós temos, né? O Espírito Santo, ele nos foi entregue, nos foi dado por Deus e ele está ao nosso lado para nos trazer de fato esse entendimento. Então, vamos aprofundar cada dia mais, porque isso é um privilégio. É um privilégio que nós temos. Deus abençoe todos vocês. Amém. Com Deus, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.